Sabe o que me tira da paciência? Oi, aqui é Yumi Nishida e Em Busca da Felicidade. Esse é o Pode Ter Paciência. Olá, queridos e queridas fiéis que acompanham o nosso podcast quase que semanal, né? A gente tá batalhando para conseguir chegar aí. Bom, a gente começa aqui hoje nosso quadro do Clube de Leitura da Meia-Noite, que por um acaso eu tô gravando à meia-noite, né? E em busca da felicidade, fiz uma pesquisa que qualquer ser humano vai fazer um dia na vida, se tiver esse objetivo, né? Eu coloquei lá: Como ser feliz? Espaço. Kindle Unlimited. E assim, o primeiro livro indicado pelo Google com esse tema foi: Oi, felicidade, tô aqui. A felicidade é de graça. Eu ainda estou na dúvida se eu faço um podcast só de livros com esse tema, ou se todo tipo de leitura, né, com qualquer outro tema. Eu estou pensando bem nisso, porque porque livro é alguma coisa que faz bem pra gente, né, a leitura em si. Então, talvez eu acabe trazendo livros de outros temas também. Então, pode ficar tranquilo se esse título te assustou. Mas assim, antes de eu começar a falar do livro dessa semana, vai aqui uma dica de ouro, assim, de verdade. Contrata Kindle Unlimited. Se você tiver essa oportunidade não, se você tiver essa condição, né? Se você tiver condições, faça questão, contrate Kindle Unlimited. Porque todo mundo precisa disso. Todo mundo precisa se aproximar mais de leitura e a gente precisava incentivar isso, principalmente aqui no Brasil, né? Que a maioria das pessoas não fazem essa leitura. Eu mesma comecei a ter mais contato com isso esses tempos não, né? Assim, não faz muito pouco tempo, mas é recente até. Bom, o serviço da Kindle Unlimited lá que eu falei, a gente tem acesso a uma quantidade infinita de livros. Eu digo isso porque eu acredito que mesmo que você passe a vida toda lendo, não conseguiria terminar o catálogo disponível, assim, porque tem muito. E não é só livro ruim, tipo, leia de graça esse livro que custa R$3. Oh, como o nosso plano Kindle Unlimited é bom. Oh! Não, tipo, ele disponibiliza livro de verdade. Aqueles clássicos que você vê de indicação de amigo, ou aquele que você vê na livraria e fica babando, sabe? Toda vez que eu vou na livraria, se tem algum livro que eu quero, eu abro lá o aplicativo logo e já vejo se tem disponível no Kindle Unlimited. Por exemplo, algo que eu dificilmente teria um acesso fácil aqui. Eu vou dar um exemplo bem, né, de boa, que é o do Harry Potter. Eu não lembro se era em inglês ou se era em português mesmo, mas tinha lá, né? Enfim, vários títulos famosos e bons também, tá? Não só esses baratinhos aí, porque tem muito pacote que a gente paga e é só livro horrendo, né? Não horrendo, não vou insultar assim de graça, mas livrinhos que a gente teria fácil acesso mesmo pagando, né, do bolso. Então, tipo, coisa que no mês eu leio, sei lá, 4 livros, por exemplo. Às vezes eu leio mais, às vezes eu leio mais ou menos nessa faixa mesmo. Daí eu paguei R$20 do Unlimited lá, que é o programa, não, que é o serviço. Só que o custo disso, se eu tivesse desembolsado em livro mesmo, seria o quê? Uns R$160 nas livrarias, com uma faixa de preço de R$40 por livro. E sendo que muitos deles geralmente é R$60, né? Assim, de vez em quando você ainda precisa desembolsar uma grana para comprar um livro ou outro específico que você quer muito ler, mas não tem disponível no pacote. Só que só adivinha. O livro, ele é tipo, no mínimo, 1/3 mais barato e muitas vezes chegando praticamente na metade do preço do que vende por aí, se for pelo livro digital, né, que tem na Amazon para você ler no Kindle ou no aplicativo de leitura deles. Então, assim, ó, durante o desenvolvimento do roteiro, primeiro eu comecei escrevendo sem pretensão nenhuma, mas eu acabei tendo uma ideia. Daí eu me inscrevi no programa, né, da Amazon, virei parceira da Amazon, então eu vou colocar o link de alguns livros que eu recomendo aqui na descrição. Por exemplo, sei lá, A Revolução dos Bichos que eu li, né, gostei muito, ainda tem muita gente que não leu, mas é um livro super recomendado, para quem ainda não viu, tá? Pelo menos até o momento onde eu pesquisei aqui, para esse roteiro, tá com desconto agora por menos de R$20. Geralmente custa 40, né, que foi o que eu paguei na época.
Mas isso em livro digital e nas lojas acaba sendo mais caro, tá? Do que esses R$20 ou 40, que é o preço normal. Então aproveita, tá? Se você ainda não leu, aproveita esse. Se tiver algum outro também, se interessar então por alguma dessas coisas, é só acessar por esse link que eu acabo ganhando comissão. E se eu não tiver nenhum pedido dentro de 6 meses, o que é bem provável, na verdade, eu vou ser chutada da plataforma. Então, nem que seja para experimentar o Kindle eu vou falar certo dessa vez. Kindle Unlimited, né? Que é de graça, então, nesse caso, se não me engano, por 30 dias, tá? Se você não tiver interesse por ler o livro no momento específico que tá aqui na descrição, pelo menos o Kindle Unlimited faz que você não vai pagar nada, não vai custar nenhum dinheiro de você vai poder ler quantos livros quiser durante esse período de experiência, e eu não vou ser renegada na plataforma. Mas eu tenho certeza, sim, que você vai gostar se você assinar, né, nem que seja por esse tempo de 30 dias, porque eu me surpreendi. Eu primeiro fiz esse pacote, assinei esse pacote de experiência e é maravilhoso. Sim, me encantei, tá? Eu nunca mais deixei de ler. Eu sempre gostei de ler, só que eu sempre tive muitos empecilhos. E isso tirou todos os empecilhos possíveis. Detalhe, tá? Não precisa ter o aparelho da Kindle para isso. Esse serviço ele tem no aplicativo de leitura para celular normal também, tá? Vamos voltar pro assunto principal, então. Acho que eu já mudei muito, né? Bom, o livro em questão que a gente tá falando dessa semana, ele começa falando assim, de forma resumida, tá? Não adianta ficar ansioso, se remoendo e gastando energia com coisas que são fatos. Essa foi a interpretação que eu fiz, mais ou menos, do que ele falou no começo. Eu vou falar tudo em minhas próprias palavras, tá? Além de colocar umas reflexões no meio minhas. Senão, não teria o porquê eu fazer um podcast. Era só eu fazer uma leitura online. Bom, então, se por acaso você quiser ver o que ele próprio escreveu, né, o autor, integralmente, por via das dúvidas, eu vou deixar o link aqui na descrição também. E, pelo que eu reparei, ele quis dar um tom mais prático, sem reflexões ou citações de estudos ou filósofos no meio, mas vamos dar uma analisada, tá? Bom, falando sobre essa afirmação, ele dá alguns exemplos pra gente. Se o problema for dinheiro, então vamos ligar para a financeira do cartão de crédito, fazer uma negociação, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer quando acontece algum imprevisto financeiro. Vamos na concessionária, negociar também, se der, né, um carrinho, né, que a gente não usa mais, ou que tá dando muito gasto, né? Ou vamos fazer uma renda extra, assim como a Nath Me Poupe maravilhosa ensina pra gente, não é mesmo? Eu me gosta de fazer propaganda de graça. Marcas, me chamam que eu faço de graça. Não, vamos conversar. Aquelas, né? Se o problema for no amor, seja lá o que tenha acontecido, não é? Você tem que aceitar os fatos, porque tudo depende de um outro cérebro, de um outro coração, além do seu. Então você foca sua energia em outras atividades para compensar a falta do outro. Evita se expor nas redes sociais para não atrair mais infelicidade, né? Fazer uma reflexão sincera dos acontecimentos para você mesmo. Sincero. Foque sempre em aceitar, né? E manter a mente serena o quanto mais você conseguir. E por fim, lembre-se que o tempo sempre será seu amigo. Se o problema é doença, olha, aqui eu pessoalmente não sei se seria o local de fala do autor. Eu não sei se ele próprio já passou por experiências pessoais ou com pessoas próximas para poder fazer tantas afirmações que ele faz nesses parágrafos. É um assunto bem delicado e eu senti muita, entre aspas, frieza, talvez. Eu acho que a objetividade que ele coloca no livro todo faz parecer meio frio também. Mas vamos lá. Ele fala assim: aceite a doença na mente e no coração, sem cobranças, sem culpar ninguém ou algo, ou ficar com questionamentos, né? Porque passe por essa vida sabendo que foi útil para alguém, mesmo sem ter certeza como a vida se utilizou de você. Útil não só no sentido de utilidade, né? Mas mesmo alguém enfermo, ele possui muito para nos ensinar. Eu acredito que todos têm o seu próprio tempo para lidar com esse tipo de questão,
Mas caso a pessoa esteja mal e decida procurar um livro, né? Nesse caso, esse livro, que tem o objetivo de mostrar como as pessoas podem levar uma vida mais feliz, talvez a pessoa esteja procurando por esse tipo de palavra mesmo, né? Um empurrãozinho. Às vezes a pessoa nunca pensou isso ou pensaria com esse tipo de perspectiva, e algumas palavras pode ser que ajude, né? Então, não necessariamente eu julgo que está errado o que ele escreveu, mas primeiramente, né, quem sou eu para julgar? Segundamente, o livro é um pequeno resumo assim de fácil leitura. Eu acredito que seja para que possa ter mais fácil acesso a mais pessoas. Sei lá, para a tia, dá para todos os sobrinhos, né, para eles refletirem um pouco, por exemplo, etc. Porque aqui, como a gente não tem o hábito de leitura no Brasil, pode ser que livros grandes demais, mais aprofundados, assustem as pessoas, né? E o autor tenha optado por ser objetivo por esse motivo. Então, vamos ver, né? Daí ele continua. Se o problema for desemprego, temos que procurar manter a mente calma e em equilíbrio sempre, para que a gente não acarrete mais problemas ainda, sendo que o desemprego é uma situação passageira. Você não é desempregado, você está desempregado. Caso você se entregue à situação, os outros problemas como depressão, gastrite, estresse, síndrome do pânico, mau relacionamento com a família, entre outros problemas, eles podem ser atraídos por conta disso. E em seguida vem uma questão não muito objetiva como as outras anteriores. Você teria que parar para refletir e tomar consciência desses problemas antes, para poder encarar ele de outra forma depois. Ele fala sobre a pressão da sociedade, tipo os coaches, propaganda, marketing, ou até família mesmo, né? Falando pra gente que somos fracassados, que a gente tem que acontecer, né? Ele fala com essas palavras. Meio que acordar pra vida e agir para alcançar nossas metas e objetivos. Aquela questão da meritocracia, né? Etc, um monte de coisa. Bom, nesse caso a gente teria primeiro que olhar para dentro de nós mesmos e identificar se esse é o estilo da vida compatível com o nosso estado de espírito. Se é isso que a gente quer para nós mesmos, ou se é só uma imposição. É nesse momento exato que eu tô, na verdade. Eu descobri que o que eu mais quero é, sei lá, morar numa chácara, numa ecovila, não sei exatamente ainda, né? Mas eu tô mais ciente de que tipo de vida eu quero para mim. Não somente só o que todos dizem, o que é correto, né? A sociedade, tudo mais. Se for o seu caso também, a gente tem que respeitar o nosso próprio equilíbrio. Assim, não há nenhum problema em não ter grandes ambições. De ser um grande empresário, um famoso, um ricaço, ou querer construir uma carreira de respeito em alguma área. Você pode até gostar da vida como é, só que mais simples, né? Acordar, ir trabalhar, chegar em casa, passar um tempo com a família, depois de novo. Pode ser que você goste disso. Você não necessariamente precisa de muito mais, né? Se for o seu estilo de vida que você gosta, né? Que você quer levar. E eu vou acrescentar mais uma coisa. Mesmo que você tenha realmente grandes ambições e onde você está seja apenas um degrau para onde você quer chegar, não viva almejando estar sempre em outro lugar. Quando eu terminar minha faculdade, quando eu mudar dessa casa horrível, quando eu tiver 18 anos, quando eu arranjar um emprego melhor, quando, né? Quando, sempre é quando. Tenha suas metas, é importante, mas não deixa somente lá no futuro só, ou no passado, né? Exercita ficar no presente. Porque o presente tem esse nome justamente por ser único e especial. Se você viver no passado só ou no futuro, você vai viver sempre uma simulação. E vai sempre ter aquela sensação de... Nossa, o ano passou voando de novo. Por que quando a gente é criança o tempo demora tanto para passar? Será que é porque sempre estávamos vivendo o presente absoluto e a gente foi esquecendo de como é isso quando a gente começou a crescer, criar metas para o futuro, ou começamos a sentir saudades do passado? Eu sei que é fácil falar, e que depois que você lê um livro ou termina de escutar esse podcast, né, pode ser que você simplesmente esqueça e volte para a correria do dia a dia. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu tô aqui nesse canal justamente para descobrir aqui, junto com você,
como que a gente pode alcançar esse estado na nossa mente e como que funciona tudo isso. E uma coisa que tem funcionado muito para mim, né, é estar exercitando sempre esse estado de espírito, esse modo de pensar, sempre que eu lembrar, sempre. E aos poucos isso vai virando um hábito, né? Depois de um tempo que você exercita bastante, vira um hábito cada vez mais forte e presente na sua vida, na nossa vida. Para que seja sempre possível estar exercitando isso, estar sempre em contato com esse tipo de conteúdo é uma ótima maneira para absorver isso e não esquecermos com tanta facilidade nas próximas horas ou os próximos dias. Por isso é muito importante também que você se inscreva nesse canal, se for possível. Te convido a me acompanhar nesse caminho para que a gente viva de forma cada vez mais leve, troque mais conhecimento, né, principalmente, experiências, reflexões. Ser feliz não quer dizer também que a gente tem que estar nesse estado 24 horas por dia. Ser feliz é estar em equilíbrio, ele diz, né? Se a gente ficar rindo o tempo todo, a gente vai estar invadindo o espaço de outras emoções e vivências, tirando o equilíbrio na nossa vida e, consequentemente, atraindo a infelicidade. Então o livro continua com mais uma lista prática de quais comportamentos ajudam para que alcancemos a felicidade. É interessante saber, né? Mas eu não vou falar agora e se você realmente tiver interesse, é só acessar o livro ou acompanhar o canal, porque eventualmente a gente vai estar falando sobre os pontos citados em algum momento, eu tenho certeza. Bom, agora, se eu recomendaria esse livro, pessoalmente eu não recomendaria para alguém que chegasse e falasse: me recomenda um livro bom, mas eu recomendaria para alguém que viesse me perguntar: me recomenda um livro sobre felicidade, estado da mente, essas coisas, né? Modo de pensar. Caso ela nunca tivesse tido contato com esse tipo de conteúdo antes e não tivesse, principalmente, o hábito de leitura. Só que eu deixando bem claro, dá uma olhada nesse livro aqui. Ele condensa e resume bem as ideias principais, né? Mas depois que você lê, eu recomendo procurar outro material que se aprofunde mais que esse. Mas e você, me conta, qual livro que você está lendo ou pretende ler durante essa semana? Você me recomenda ele? Me fala porque eu estou precisando de indicações, né? Bastante, é sério. E se puder, que seja um que esteja disponível no Kindle Unlimited. É melhor que eu já economizo, porque eu já tenho o pacote e faço uma boa leitura também, né? Bom, eu acho que é isso por hoje. Aguardo o feedback de vocês. Muito obrigada. Boa noite. Ou boa tarde, bom dia, não sei que hora você tá vendo. Obrigada.